Boa noite, professor. Boa noite. Adilson? Adilson Adilson César Gomes. É Souza, né? Adilson Souza, César liga. Souza. Ok. Felipe César Gomes. Felipe César Gomes. Gabriel Martins de Lima. Gabriel Martins de Lima. Gabriela Jaldim Rodrigues Lopes. Boa noite, professor. Boa noite. Gabriela está Sou eu? presente? Ah, ok. Janaína Pacheco Monteiro. Presente. Ok. Caroline Gonçalves Xavier de Melo. Caroline. Caroline Gonçalves Xavier de Melo. Presente. Ok. Leonardo César de Moraes. Presente. Ok. Letícia Auxiliadora de Souza Pereira. Ela pediu para avisar que ela ia voltar pro serviço Tá e ok. chamaram ela para trabalhar. Ok, Leonardo. Ludmila Valesca Alves dos Santos. Oi, Ludmila. Anderson. Tô aqui. Tô aqui. Ok, Ludmila. Marcela Caroline de Oliveira. Marcela Caroline de Oliveira. Maria Gabriela de Oliveira Siqueira. Maria Gabriela de Oliveira Siqueira. Professor, ela não tem o Zoom, o Zoom não, o Telegram, aí eu mandei para ela o link, ela já vai entrar. Tudo bem. Obrigado. Mandei no WhatsApp. Ok. Mariana Aparecida Vieira do Amaral. Presente. Ok. Mariane Cristina de Araújo. Presente. Mariane Honório Rezende. Presente. Mário Augusto Castilho Pinto. Mário Augusto Castilho Pinto. Patrick Gonçalves Ribeiro. Patrick Gonçalves Ribeiro. Tainá Cristine de Oliveira Santos. Tainá. Eu. Ok. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 12 de março de 2021. Semana passada nós tivemos a devolutiva da atividade online referente ao mês de fevereiro. Nós entramos aí a partir de segunda-feira, vamos entrar para uma fase mais restritiva da quarentena aqui no estado de São Paulo, por conta do agravamento dessa pandemia. Estava lendo aqui as últimas notícias, né? O país tem terceiro dia com mais de 2.000 mortes em 24 horas, e nova média recorde. Pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registrou mais de 2.000 mortes por Covid-19 em um intervalo de 24 horas. Nessa sexta-feira, dia 12 de março, foram reportados 2.152 novos óbitos provocados pela doença em todo o país. Já são 14 dias seguidos com o país ultrapassando recordes de média móvel de mortes. 1.761 nos últimos 7 dias. Pedir aí para que Deus tenha misericórdia de todos nós e também dessas famílias que perderam seus entes queridos,
pedir para que Deus possa nos dar forças para continuarmos, e também pelos trabalhadores, os comerciantes, que por conta dessa restrição foram afetados economicamente, impedidos de trabalhar ou de trabalhar no seu horário regular. Então, não está sendo um momento fácil, né, para ninguém. E então esse momento, né, pedir aí para que Deus possa dar forças para todos nós, em especial as famílias que perderam algum ente querido, e também aos trabalhadores, e para que nenhuma pessoa passe fome, sede, e que a gente possa a cada dia tentar ser uma pessoa melhor. E semana passada foi feita a devolutiva da atividade online, e hoje nós vamos dar início a resoluções de exercícios relacionados à radioatividade, tema que foi abordadas em aulas anteriores. Essa aula está sendo gravada, e após aí no sábado, no domingo, eu estarei colocando o link com a gravação da aula. Então, aqueles alunos que por conta de conexão, trabalho, algum outro imprevisto não consiga assistir a aula de hoje, pode assistir em outro momento, tá? E uma coisa importante, a atividade referente à aula de hoje vai ser copiar o enunciado e a resolução dos exercícios e está me enviando via e-mail. Eu hoje já verifiquei até mais ou menos 6 horas, né? Os alunos que enviaram as atividades, né, referente à semana passada, já respondi. Eu observei que alguns outros alunos também já acabaram de mandar. Estarei amanhã respondendo aos e-mails enviados, tá ok? Então vamos com o exercício número 1, tá? Exercício número 1, isótopos radioativos de iodo são utilizados no diagnóstico e tratamento de problemas da tireoide e são em geral ministrados na forma de sais de iodeto. Quais são os números de prótons, nêutrons e elétrons no isótopo 131 de iodeto? Então vamos lá. Primeiro passo, né, nós estamos trabalhando então com esse elemento químico, né, que é o iodo, tá? O iodo, pessoal, só para quem não está lembrado dele, ele pertence à família 17, tá? Antiga família 7A. Ele é um ametal, tá? Ele é um ametal e ele quer receber um elétron para ficar estável. Como ele está na família 7A, ele precisa receber elétrons para ficar estável. Por isso que esse iodeto, né, que é esse sal, ele tem esse menos aqui, significa que ele recebeu um elétron e ele está por isso que aparece esse sinal negativo, esse sinal de menos aqui. Aqui em cima é o número de massa e o número na parte inferior é o número atômico. Então ele quer que você identifique quais são os números de prótons. Ele quer saber o número de prótons, ele quer saber o número de nêutrons e ele quer saber o número de elétrons. A partir
desse elemento, né, do iodeto aí, é 131. O que nós temos aqui falando mais sobre o iodeto, né? Esse sal. Vamos ver aqui, ó. Existem, né? Para que serve um iodeto? O iodeto de potássio é indicado para o tratamento de problemas pulmonares, como asma brônquica, bronquite, enfisema pulmonar e de deficiências nutritivas, e para o tratamento de casos onde ocorreu exposição radioativa. Iodeto é uma forma química na qual o iodo na dieta é reduzido antes de ser absorvido pela parede intestinal na corrente sanguínea e transportado pelo sangue para a glândula da tireoide. Muito bem. Então é um composto químico do iodo, né, no estado de oxidação formal -1. Então, para nós identificarmos, né, esse número aqui, ó, 53, né, o número atômico. Então nós temos aqui número de massa representado pela letra A, vale 131, e o número atômico representado pela letra Z, vale 53. O número atômico representa o número de prótons. Então, o número atômico representa o número de prótons. Então, o número de prótons vale 53. Outra informação importante é número de massa é o número de nêutrons mais o número de prótons. Então, para calcular o número de nêutrons, nós vamos fazer a diferença entre o número de massa e o número de prótons. O número de massa vale 131. E o número de prótons, né, vale 53. Agora você faz essa subtração. 131 menos 53 resultará em 78. Então, o número de nêutrons vale 78. E o número de elétrons? Quando o elemento químico ele está neutro, né, não está carregado nem positivamente nem negativamente, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Como aqui está aparecendo um sinal negativo, significa que tem um elétron a mais do que de prótons. Se o número de prótons é 53, o número de elétrons vai ser 53 mais 1. Por conta, quando não aparece o número, significa que aqui vale 1. Então, o número de elétrons do iodeto vale 54. Então, quando ele pergunta quais são os números de prótons, vale 53, número de nêutrons vale 78, número de elétrons vale 54 no isótopo 131. Ok? Vamos ver aqui mais alguma informação sobre o iodeto. Deixa eu colocar aqui. O iodeto é o composto químico do iodo no estado
de oxidação formal menos 1. Na vida cotidiana, o iodeto é mais comumente encontrado como um componente do sal iodado. Em todo o mundo, a deficiência de iodo afeta 2 bilhões de pessoas e é a principal causa evitável de deficiência intelectual. Muito bem, vou postar no grupo da sala, né? Aí vocês vão registrar essas informações nos seus cadernos e depois vão estar me enviando. Vamos apagar essa lousa. Vamos agora para a questão número 2 e 3. Muito bem, ele fala aqui, ó, equacione a emissão alfa pelo tório 230 e a 3 equacione a emissão beta pelo bismuto 214. Aqui nós vamos aplicar as leis da radioatividade. Deixa eu um momento. Então nós temos o tório, pessoal. Se você consultar a tabela periódica, o tório ele é um elemento lá dos actinídeos, né? Ele tem número atômico 90, massa atômica 232. Então, para nós realizarmos aqui, ó, vamos aqui fazer o número 2, que é a emissão alfa, né? Então, nós temos aqui o tório, ele tem número de massa 230 e número atômico 90. Ele emite, né? Ele emite partículas alfa. Ficou muito bem isso daqui, deixa eu dar uma arrumada. Aqui, ó, ele emite partículas alfa. Lembra que partículas alfa são nuclídeo dos átomos de hélio. Então, o novo elemento químico
ele vai ter número de massa reduzido a 4 unidades e o número atômico é reduzido de 2 unidades. Então, esse novo elemento químico, ele vai ter número de massa 230 menos 4 e número atômico 90 menos 2. Então, de maneira que o resultado desse decaimento radioativo, né, do tório 230 e número atômico 90, vai ser então, aqui nós temos a emissão, né, das partículas alfa, mais esse novo elemento químico vai ter número de massa 226 e número atômico 88. Mas quem que é esse elemento químico que tem número atômico 88? É o nosso rádio. Então, o elemento químico X corresponde ao nosso elemento químico rádio. E tanto o tório como o rádio são elementos radioativos, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas, podem mandar pelo chat, pode abrir o microfone para estar perguntando. Pois não. Esse alfa aí, Sim. acho que é alfa, sim, esse símbolo. Alfa, isso mesmo. Tá elevado a 4 e embaixo está o 2. Ele é uma fórmula? Isso. Ele está relacionado Aí, à então, primeira vai lei ser- da radioatividade. Ok, então vai ser sempre esse valor menos o número atômico do elemento químico que está sendo estudado. Correto. Beleza. Tá ok? Ok. Muito bem. Agora vamos para o exercício 3, que ele fala o seguinte: equacione a emissão beta pelo bismuto 214. Então, o bismuto 214, ele tem número atômico 83, tá? Ele pertence à família do nitrogênio, tá? Ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período, tá? Então tem 6 camadas aí, e ele é um metal, tem a massa atômica dele é 208,98, então ele emite partículas beta, tá? Então ele vai emitir aqui partículas beta, que também é uma definição, é a segunda lei da radioatividade. Tá? A partícula beta são elétrons, na realidade. O número de massa é 0 e o número atômico é -1, tá? E esse novo elemento químico eu desconheço, não vai ter alteração no seu número de massa, vai ser 214, e a sua massa atômica, né, vai ser adicionada de uma unidade. Então vai ficar 83 aqui mais 1, de maneira que o bismuto, ele vai, quando ele decai, né, emitindo partículas beta, ele vai se transformar em outro elemento químico. Então ele vai deixar de ser bismuto, né, que tem número atômico 83, e vai se transformar, né, num elemento químico que vai ter mesmo número de massa, então vai ser um isóbaro, só que o número atômico vai ser 84. E quem que é o elemento químico que tem número atômico 84? Vai ser o polônio. Polônio. Então esse elemento químico vai ser
o polônio. Então, emissão alfa é a primeira lei da radioatividade e emissão beta, segunda lei da radioatividade. Podem perguntar, alguma pergunta? Agora que eu entendi, professor. Então, sempre quando dá a finalização, aí tem que procurar o número químico, o elemento químico da tabela periódica que tem esse número anatômico. Perfeito, isso mesmo. Isso aqui. Ok? Vou colocar esse exercício resolvido lá no grupo, né, para vocês depois poderem copiar e terem registrado no caderno. Agora vamos para problema número 4. Apagar a lousa. Vamos aqui para o problema 4. A questão 4, né, a natureza das radiações emitidas pela desintegração espontânea do urânio 234 pode ser estudada através do arranjo experimental mostrado na figura. A abertura do bloco de chumbo dirige o feixe de radiação para passar entre duas placas eletricamente carregadas, verificando-se a separação em 3 novos feixes, que atinge o detector nos pontos 1, 2 e 3. Letra A. Qual o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3? Então, a gente pode observar, vou fazer até aqui uma representação. Então, a gente tem aqui um elemento radioativo. Nós temos aqui duas placas, né? Uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. E aqui uma chapa, né? Uma chapa fotográfica, de maneira que nós temos a produção de 3 feixes, né? Nós temos aqui, ó, feixe 1, 2 e 3, né? Então, estaria aqui, ó, 3 manchas nessa chapa fotográfica, tá? Então, uma desviou mais, né? Foi atraída pela carga positiva e a outra foi atraída pela carga negativa e a outra ela não sofreu nenhum tipo de alteração. Então, na letra A, ele quer saber qual o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3. Primeiro, deve ser positivo. Por quê? Ele foi atraído pela placa negativa. E ele tem massa, a massa dessa partícula 3 é maior do que a massa da partícula 1, porque ele desviou menos. A partícula que tem carga positiva e tem massa superior a M1 é a nossa partícula alfa. Então, aqui nós estamos falando da partícula alfa.
pois ela tem uma massa maior, né? Tem 4 unidades, e ela está carregada também positivamente. Aí depois, na letra B, ele fala: representando por x o novo núcleo formado, escreva a equação balanceada da reação nuclear responsável pela radiação detectada no ponto 3. Então, eu tenho lá o urânio, que tem número de massa 234 e tem número atômico 92. Ele emite partículas alfa e ele vai se transformar em um novo elemento químico que vai ter o número de massa A e um número atômico Z. Então, para nós acharmos o valor de A, a gente vai aplicar o princípio da conservação da massa. Tá? Então, a gente vai aplicar aqui, ó, princípio da conservação da massa. E depois a gente vai aplicar o princípio da conservação da carga elétrica. Lembra lá da lei de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ocorre essa conservação. O número de massa dos reagentes é igual ao número de massa dos produtos. O número de carga elétrica nos reagentes vai ser igual ao número de carga elétrica nos produtos. Então, aqui no primeiro caso, então vai ficar assim. Aqui, ó, 234 igual a 4 mais o A. Portanto, A, que é o número de massa, vai ser 234 menos 4, que é igual a 230. Então, o número de massa desse novo elemento químico terá valor de 230. E agora da carga elétrica, nós temos aqui, ó, 92 igual a 2 mais Z. Portanto, Z igual a 92 menos 2, que é igual a 90. Então, o número atômico vai ser igual a 90. E quem é o elemento químico que tem número atômico 90? Ele mesmo. O tório, tá? O tório, tá? Também recebe o nome de tório. Ele tem número atômico 90 e número de massa, no caso desse isótopo, tem número de massa 230. Então, é representado, né? Escreva a equação, nós já escrevemos aqui a equação, né, balanceada dessa reação nuclear, porque está alterando o núcleo, responsável aí pela detecção no ponto 3. Então, nós temos aqui esse elemento químico, o tório, que tem número de massa 90, quer dizer, carga elétrica 90 e número de massa 230. Dúvidas? Vamos então para a pergunta
de número 5. Questão número 5. Para cada um dos radionuclídeos a seguir, escreva a equação que representa a emissão radioativa. Consulte a tabela periódica sempre que necessário. Então vamos lá. O urânio 235, um emissor alfa presente em alguns minerais. Então, ele está dizendo o seguinte, que este urânio, tá? Urânio aí que tem massa 235 e número atômico 92, emite aí partículas alfa, tá? Se transformando aí em um novo elemento químico. Que vai ficar então aplicando aí o princípio da conservação da massa, vai ficar então 235 igual a 4 mais A, né, que é o número de massa, A igual a 235 menos 4, que resultará em 231. Aplicando agora o princípio da conservação da carga elétrica, 92 igual Tranquilo. Achou tranquilo? Professor, foi o único que eu consegui entender, vou ser bem sincero. Fica tranquilo que a gente vai fazer mais exercícios e aí vocês vão observando, vão depois refazendo esses exercícios e aos poucos vão aprender. Vou postar lá no grupo. Então, só para nós recapitularmos, o elemento químico urânio, ele emitiu partículas alfa. Quando ele emite partículas alfa, ele se transforma num outro elemento químico. Esse novo elemento químico terá 4 unidades a menos do que o urânio de massa e 2 unidades a menos do que de carga elétrica de número atômico. Então, a gente faz a diferença aqui no número de massa. Então, esse novo elemento químico terá número de massa 231 e número atômico 90. E quando nós consultamos a tabela periódica, o elemento químico que tem número atômico 90 é o tório. E na letra B, o tório também emite uma partícula alfa, e esse novo elemento químico terá 4 unidades a menos de massa e 2 unidades a menos de número atômico. Então, o número atômico de 90 passa a ser 88 e o número de massa 230 passa a ser 226. E consultando a tabela periódica, o elemento químico que tem número atômico 88 é o rádio.
vamos agora para o exercício 6. Olha só, complete as equações nucleares, tá? Então, o que nós temos ali? Na letra A, eu tenho aqui, ó, eu não sei qual é esse elemento, né? Mas eu sei que aqui é o chumbo e aqui eu tenho partículas alfa. Partículas alfa, isso aí vocês podem já guardar, vai ter número de massa 4 e número atômico 2. O chumbo, vocês vão lá na tabela periódica, ele está na família do carbono ou na família 4A. O chumbo ele tem número atômico 82 e o número de massa dele é 207. Tá? Então esse elemento aqui, que vai ter aqui, ó, número de massa A e número atômico Z, né? Então, número de massa, basta eu somar 207 mais 4 igual a 211. E o número atômico vai ser igual a 82 mais 2 igual a 84. Então aqui 211. Então, quem que é esse elemento químico? Qual é o elemento químico que tem número atômico 84? Se você consultar a tabela periódica, vai ser o polônio. Então, o polônio ele tem número atômico 84 e esse isótopo vai ter número de massa 211. Então aqui, ó, é o polônio. Agora nós temos aqui o Pu, que é o nosso plutônio, né? Então B. O B, né? O plutônio, ele se desintegra formando o átomo de urânio e mais uma partícula aqui. Vamos ver lá, o plutônio, ele tem número atômico 94, tá? E tem número de massa 244. Opa. Dois, quatro. E o urânio, né? O urânio ele tem número atômico 92. Se ele reduzir o número atômico em 2 unidades, com certeza, então, essa partícula que está faltando é a partícula alfa. Então, a partícula alfa reduz em 4 unidades. Isso aqui é 244, aqui vai ser 240. Então, aqui o que está faltando é a partícula alfa. Então, plutônio ele se desintegrou e emitiu partículas alfa, se transformando no elemento químico urânio. E o C? Nós temos aqui o urânio e ele emite partículas alfa, que tem aqui número de massa 4. E o urânio, olhando lá na tabela periódica, ele tem número de massa, número atômico 92 e o número atômico dele é o número de massa 238. Então, esse elemento químico, né, que vai ter 4 unidades a menos, vai ser aqui 234, né, e número de massa 90. O elemento químico que tem número atômico 90 é o tório.
Então aqui vai ser o tório. Então X é o nosso tório. E a última reação, o AC, que é o nosso actínio. Então o actínio, ele também emite aí partículas alfa. Deixa eu apagar aqui. Ele emite partículas alfa que nós sabemos que reduzem 4 unidades. O actínio, ele tem número atômico 89 e tem número de massa 227. Então, esse novo elemento químico vai ter número de massa 4 unidades a menos, 223, e o número atômico 2 unidades a menos, que vai ser então 87. Aí a gente vai na tabela periódica, qual é o elemento químico que tem número atômico 87? É o nosso frâncio, tá? Então, aqui vai ser o frâncio, que vai ter número atômico, que tem número atômico 87 e tem número de massa 223. Então, aqui é o nosso frâncio, tá? Então, para nós guardarmos os nomes desses elementos, né? Aqui nós temos o frâncio. Aqui nós temos o plutônio. Aqui nós temos o actínio. Aqui nós temos, né, o urânio. Depois plutônio. Aqui nós temos o polônio. Aqui nós temos o chumbo. Então são esses os elementos químicos que participaram dessas reações nucleares. Perguntas? Vamos agora para a pergunta número 7. Apagar a lousa. Olha só a pergunta 7. Enquanto o tório 231 é um alfa emissor, ou seja, emissor de partículas alfa, o chumbo 209 é um beta emissor. Letra A. Equacione as reações nucleares envolvidas nessas desintegrações. E letra B. Com o auxílio da tabela periódica, identifique o radioisótopo formado. Então vamos lá. Ele está falando que o tório
tório, né? Ele é um alfa emissor. E esse aqui é o tório 231. Aí eu vou lá na tabela periódica e eu sei que o tório, né, localizei ele tem número atômico 90. E ele emite, ele é um emissor de partículas alfa, né? Partículas alfa, pela primeira lei da radioatividade, o novo elemento químico perderá 4 unidades e o número atômico 2 unidades. Então, o número de massa será 231 menos 4, que vai ser então 227. E o número atômico vai ser 90 menos 2 igual a 88. Então, o elemento químico que tem número atômico 88 é o nosso rádio. Então, esse elemento X representa o rádio, que vai ter 88 número atômico e 227 número de massa. E o chumbo, né? Vamos agora aqui ao chumbo. O chumbo, ele tem número atômico 82, ele tem número de massa 207, ele emite, né, partículas beta, né, beta emissor, então o número de massa não se altera, e o novo elemento, né, vou chamar aqui de A e aqui de Z, então o número de massa não se altera, vai ficar aqui, ó, 207 mais 0 é igual a 207. E o número atômico vai ficar aqui, ó, 82 igual a menos 1 mais Z. Portanto, Z vai ser igual a 82 mais 1, né, que está negativo, vai para o primeiro membro positivo. Então, esse novo elemento químico terá número atômico 83. Qual é o elemento químico que tem número atômico igual a 83? É o nosso bismuto. Então, aqui 83, 207 vai ser o nosso bismuto. 83, 207. Então, tá aí os elementos. Pergunta no chat. Professor, a aula está indo até as 22? Isso, pessoal. Terminando aqui, né? São 2 entradas, né? E aí, terminando as 2 entradas, encerrou a aula. Então, vou pôr essa questão 7, né? Lá também. Pessoal, dúvidas, perguntas?
Professor, tem uma pergunta aqui. Pois não. Essas atividades é para copiar e mandar para vocês aí ou só para passar no nosso cabeado? Não, vocês vão copiar as questões com os seus enunciados e a resolução, tirar foto e mandar para mim por e-mail. Ok. Pessoal, então já são 21 horas aí, 56 minutos, quase 22 horas. Eu vou encerrar a aula e dar esse tempo para vocês para fazerem esses registros e também, se tiver alguma dúvida, podem estar me enviando e também vocês têm aí o meu contato também, qualquer dúvida pode estar mandando. Eu estarei postando essa aula no YouTube e disponibilizando o link para vocês, tá bom? Dúvidas? Se não tiver dúvidas, desejo uma boa noite para vocês, uma boa noite de descanso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, sexta-feira que vem. Boa noite, professor. Boa noite, até sexta. Até sexta, boa noite. Boa noite, professor. Até sexta. Tchau, tchau. Boa noite, até sexta. Boa noite. Pessoal, então uma boa noite para vocês aí, até semana que vem, façam atividade, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.